Bom, então, galera, acompanhe comigo uma coisa interessante antes da gente continuar os nossos slides. Só para a gente se situar. Administração pública patrimonialista. Administração pública patrimonialista, só para a gente se situar, era pré-Vargas, antes do presidente Vargas. Administração pública burocrática era Vargas. Presidente Getúlio Vargas. Administração pública gerencial, reforma gerencial, a gente tem o governo FHC. Tudo bem? Lembrando uma coisa importante, que essas aqui, foram as duas reformas de verdade. A reforma burocrática e a reforma gerencial. Lembrando que entre a reforma burocrática e a reforma gerencial, houveram várias tentativas de reforma, né? Aí a gente tem o governo JK com o COSB, a gente tem, né, o governo Médici com a CEMOR, o governo, né, Figueiredo com o PND, temos o decreto 267 com o governo, né, Castelo Branco, nós vamos ter o governo Collor com o plano Collor, mas reforma, governo FHC. Mas a pergunta que o aluno me faz é assim, professor, o governo FHC trouxe o governo empreendedor, ele trouxe o plano diretor da reforma da parede do Estado. Aí o aluno me pergunta, posso afirmar que o modelo de administração pública atual é o modelo totalmente gerencial ou o modelo de administração pública atual é o modelo de gerencialismo puro, professor? Posso afirmar isso? Não, não posso. Professor, qual é o modelo atual de administração pública? Modelo atual da administração pública. Qual que é o modelo atual da administração pública? Nós vamos ter aqui o modelo ou paradigma pós-burocrático gerencial. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que nesse modelo atual, nós temos características gerenciais, só que a burocracia está arraigada na administração pública. Eu não posso afirmar que mesmo depois da reforma do Estado, que aconteceu no governo FHC, nós temos um governo totalmente gerencial. Essa afirmativa não é verdadeira. Então, qual é o modelo de administração pública atual? Paradigma pós-burocrático gerencial ou modelo pós-burocrático gerencial de administração pública. É esse modelo aqui. Aí tem uma notícia triste, muito triste. Nesse modelo atual, tem características patrimonialistas? Tem. Infelizmente, a reforma do Estado de 95, ela não tinha como objetivo acabar com a corrupção, acabar com o nepotismo. Quem tinha esse objetivo era o governo Vargas. E ele não conseguiu. Ainda existe corrupção arraigada na administração pública? Infelizmente existe. O modelo atual tem características burocráticas? Tem. Porque a burocracia profissional está arraigada e ainda faz parte da cultura da administração pública. Eu não posso afirmar que a burocracia foi totalmente extinta. Mas, o mais interessante, o modelo atual tem características gerenciais? Tem características de gerencialismo? Também tem. Aí é o grande lance, é a grande tônica da questão. Beleza? Então, não posso afirmar que a administração pública atual é totalmente gerencial. Essa informação não seria informação verdadeira. Beleza? Próximo slide. Aí eu falo disso. Paradigma gerencial contemporâneo. Está baseado em algumas características. Quando eu falo paradigma gerencial contemporâneo, eu estou falando do modelo ou do paradigma pós-burocrático gerencial. Nós temos a confiança.
Professor, por que especificamente você está falando da confiança? É muito simples. Fecha aqui em mim mais uma vez. Quando a gente pega a burocracia, ela parte da desconfiança total. Lá na burocracia de Getúlio Vargas, você tem desconfiança. Você não confia no trabalho do empregado público. O empregado público é visto com desconfiança. Ele é visto como corrupto. Ele é visto como alguém que não tem competência. Alguém que entrou pela janela com prebenda, com troca de favor. Já na administração gerencial, no paradigma pós-burocrático gerencial, você investe no servidor. E aqui é correto usar a palavra servidor. Porque o paradigma contemporâneo, ele vem a partir de 95, a partir da reforma do Estado brasileiro. Aí sim, eu posso falar, de fato, de servidor. Porque a palavra servidor e o servidor estatutário passa a existir a partir da Constituição Federal de 1988. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente tem no paradigma atual confiança. Eu confio no servidor, eu vou investir no servidor, eu vou treinar o servidor, eu vou qualificar o servidor, vou dar mais liberdade para o servidor criar, para tocar projetos que beneficiem a administração pública. Tudo isso para que o servidor possa fazer um trabalho de qualidade, o servidor possa fazer um trabalho de excelência para a administração pública. Essa é a tônica, essa é a realidade dos fatos atualmente. Tudo bem? Tranquilo? Sem dificuldade? Então volta lá. Descentralização da decisão, formas flexíveis de gestão. Essa forma flexível já é a tônica do decreto 200, e o governo FHC continua essa flexibilidade. Horizontalização das estruturas. A estrutura passa a ser horizontalizada, a estrutura passa a ser achatada, já vimos isso. Descentralização de funções e incentivos à criatividade. Ou seja, nesse paradigma gerencial contemporâneo, a gente vai se contrapor à ideia do formalismo e do rigor técnico da burocracia tradicional. Agora, interessante, a avaliação sistemática, a recompensa pelo desempenho e a capacitação permanente, que já eram características da boa administração pública, acrescentam-se aos princípios de orientação para o cidadão, do controle por resultados e da competição administrativa, ou seja, todo mundo buscar atingir resultados. Lembrando mais uma vez, fecha aqui em mim, burocracia não teve apenas aspectos negativos. Avaliação permanente, capacitação, né? Vamos dizer assim, você fazer investimento na pessoa do servidor, né? Se soma, acrescenta ao contexto da eficiência, ou seja, ter um serviço de excelência, ter um serviço voltado para a satisfação das necessidades do usuário do serviço público. Tudo bem? Então, isso aí que você está vendo é a tônica e são as características desse novo paradigma, que é o modelo de administração pública atual. Beleza? Próximo. Acompanhe comigo na tela. O MARE, que foi o órgão encarregado da reforma do Estado. O primeiro-ministro do MARE foi o Bresser Pereira. Ele vai ser extinto em 1999, pela medida provisória número 175/99. O decreto presidencial número 2923 de 99 transfere, então, o Ministério do Orçamento e Gestão, atual Ministério do Planejamento, as atribuições que pertenciam ao MARE. Então, atualmente, o Ministério do Planejamento, ele recebeu as incumbências, né, da atividade que era feita pelo MARE. Então, o MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado. Estou fechando aqui em mim. O antigo DASP, que vai ser extinto em 86, suas funções vai passar para aquelas secretarias que a gente abordou anteriormente, não precisa falar disso agora, vai dar origem ao MARE, e as funções do MARE agora vão para o Ministério do Planejamento. Alguém vai perguntar assim para mim, professor, o governo FHC fez a reforma do Estado. A reforma já acabou? Não. A reforma, mesmo que de forma indireta, continua no governo Lula? Sim. A reforma continua no governo Dilma? Sim. Mesmo agora no governo Dilma, eu posso afirmar que eu tenho uma administração pública totalmente gerencial? Não. Paradigma pós-burocrático, gerencial. Preciso mudar a cultura na administração pública. Moral da história, a reforma ainda está em
curso. A reforma ainda está em processo. A reforma ainda está acontecendo. Beleza? Sem dificuldade? Próximo. A estrutura do Estado. Segundo o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, vai apresentar 4 setores. Núcleo estratégico, atividades exclusivas, atividades não exclusivas, produção de bens e serviços. Muito importante trabalhar com esses 4 núcleos. Olha o próximo aí. Né? Núcleo estratégico corresponde ao governo em sentido literal. É o governo que define as leis, as políticas públicas e cobra o seu cumprimento. É, portanto, o setor onde as decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos poderes. O Legislativo, o Judiciário, né, o Ministério Público, que não é um poder, mas é independente. O Poder Executivo, ao Presidente da República, aos ministros e seus auxiliares, assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas. Moral da história, o núcleo estratégico não pode ser descentralizado. Então, no núcleo estratégico, o fundamental é que as decisões sejam as melhores. E, em seguida, que sejam efetivamente cumpridas. A efetividade é mais importante que a eficiência, porque a efetividade vai além da eficiência. O que importa saber é, primeiro, se as decisões estão sendo tomadas pelo governo, se essas decisões atendem eficazmente ao interesse nacional, se correspondem aos objetivos mais gerais aos quais a sociedade brasileira está voltada ou não. Segundo, se uma vez tomadas as decisões, essas decisões estão de fato sendo cumpridas. Logo, núcleo estratégico, decisões estratégicas. Fecha aqui em mim. O núcleo estratégico está nas mãos do governo. O núcleo estratégico está na mão dos 3 poderes e do Ministério Público. É o núcleo estratégico que elabora as políticas públicas. É o núcleo estratégico que define as leis. É o núcleo estratégico que elabora os programas de governo. Detalhe, núcleo estratégico não pode ser descentralizado. Eu não posso fazer uma parceria com a S. Eu só posso fazer parceria com a S quando for um setor de atividades não exclusivas do Estado. O núcleo estratégico é só do Estado, os poderes. A atividade do núcleo estratégico é importantíssima. Para quê? Para elaborar políticas públicas, para elaborar planos, programas e ações que melhorem a qualidade de vida da população, que traga bem-estar geral, que as pessoas fiquem satisfeitas com os serviços que são prestados pela administração pública. Beleza? Sem dificuldade? Show? Próximo. Atividades exclusivas. Só o Estado pode realizar. Ou seja, a atividade exclusiva é prestada só pelo Estado. Nessa atividade exclusiva nós temos o poder extroverso do Estado. O poder de regulamentar, o poder de fiscalizar, o poder de fomentar. Só o Estado, como exemplo, pode fazer a cobrança, fiscalização de impostos. Só o Estado pode exercer, né, a questão da polícia da segurança pública. Só o Estado pode ter a previdência social básica. Eu não estou falando de previdência complementar. Só o Estado pode ser serviço de desemprego. Só o Estado pode fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de serviço de saúde pelo Estado. Só o Estado faz o controle do meio ambiente. Só o Estado faz subsídio, ele fomenta a educação básica. Só o Estado pode emitir passaportes. Nesse caso, não é efetividade como o núcleo estratégico, mas nesse caso impera a eficiência. A eficiência torna-se fundamental. O que importa é atender milhões de cidadãos com boa qualidade a um custo baixo. O cidadão tem que ficar satisfeito, o usuário do serviço público tem que ficar satisfeito, tem que ter eficiência, tem que ter qualidade na prestação do serviço prestado. E um detalhe, só o Estado pode prestar esse serviço que você está vendo aí. A ênfase é eficiência. Fecha aqui em mim. Atividade exclusiva não pode ser transferida para terceiros.
Atividade exclusiva não pode ser transferida para a organização social. Não pode. Atividade exclusiva é exclusiva do Estado. Só o Estado pode realizar atividade exclusiva. Guarda essa informação. Informação importante. Só o Estado pode ter segurança pública. Só o Estado tem a capacidade de fomentar. Só o Estado pode fazer vigilância sanitária. Só o Estado pode fazer o serviço de fiscalização do meio ambiente. Não se pode passar esse serviço para terceiros. Não se pode delegar para terceiros. Só o Estado pode realizar esse serviço. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo. Serviços não exclusivos. O setor onde o Estado atua simultaneamente, ao mesmo tempo, com outras organizações públicas não estatais e privadas. Quando eu falo organização pública não estatal, é uma organização que gerencia o patrimônio público, né? Só que ela não é dirigida por um órgão público, como, por exemplo, a direção que é feita de uma OS. As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como a educação e a saúde, ou porque possuem economias externas relevantes, na medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esse serviço através do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucro. São exemplos desse setor: universidades, hospitais, centros de pesquisa e os museus. Também, nesse caso, a eficiência é fundamental. Fecha aqui em mim. Serviço não exclusivo é aquele que pode ser descentralizado. Porque o serviço não exclusivo, ele é um serviço que é executado pelo Estado e que é executado também por particulares. Então, esse serviço pode ser transferido. Ele pode ser transferido, por exemplo, para uma OS, para uma organização social. Pode? Pode, sem problemas, sem dificuldade nenhuma. Moral da história: nesse contexto de serviço não exclusivo do Estado, é que a gente vai ter a publicização. O que é publicização? Transferência para o setor público não estatal dos serviços não exclusivos do Estado. Quando eu falo para você setor público não estatal, significa dizer que o patrimônio é público, só que o patrimônio não é dirigido pelo Estado. Setor público não estatal. Patrimônio é público, só que o patrimônio não é gerido pelo Estado. Guarda essa informação. Informação importante, informação pertinente. Só posso ter publicização com o setor de atividades não exclusivas. E a ênfase, né, desse setor de atividades não exclusivas também é a eficiência. Eficiência na prestação do serviço, uso adequado dos recursos, sempre pensando naquele que vai receber esse serviço. Então, esse é que vai ter OS, Organização Social. Mais na frente, eu explico especificamente a parte da legalidade de uma OS. O que seria uma OS? Não é agora, depois eu falo disso. Próximo. Produção de bens e serviços para o mercado. Área de atuação das empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro, que ainda permanecem no aparelho do Estado, como, por exemplo, o setor de infraestrutura. Estão na mão do Estado, seja porque faltou capital ao setor privado para realizar investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, tornando-se necessário, no caso de privatização, a regulamentação rígida. No setor de produção de bens e serviços para o mercado, a ênfase é a eficiência. E também o princípio administrativo básico é a administração gerencial mais indicada. Nesse caso, a gestão privada tenderá a ser mais adequada, desde que acompanhada por um seguro sistema de regulação. E aí surgem as agências reguladoras. Volta aí para mim. Produção de bens e serviços para o mercado. Na tônica da reforma do Estado, que é o governo FHC, aquela produção de bens e serviços, em regra, vai passar
para a iniciativa privada. Em regra, se você tem uma empresa que não é monopolista, se você tem uma empresa onde, na mão da iniciativa privada, o serviço vai ficar mais bem prestado, o serviço vai ficar mais barato para atender a necessidade do cidadão, do usuário, então você vai privatizar. Quando você faz a privatização, significa dizer que você faz um ajuste fiscal, você faz um ajuste das contas públicas, ajuste das contas do governo, ajuste nas contas do governo. Quando você faz um ajuste nas contas do governo, significa dizer que sobra mais dinheiro para investir no social. Como balizou a economia, nesse sentido de ajuste fiscal, o governo FHC já começou a investir no social, porque no governo FHC já tinha programas sociais, e esses programas foram expandidos no governo Lula, que foi o governo que veio a seguir. Então, em regra, produção de bens e serviços é um serviço, uma atividade privada. Se ainda está na mão do governo, foi porque faltou iniciativa privada capaz de fazer esse serviço, foi porque, né, você basicamente tem uma atividade que é uma atividade que ainda é interessante ter um monopólio na mão do governo, como, por exemplo, a exploração de petróleo. Beleza? Dentro desse contexto, quero te mostrar uma coisa muito importante. Olha só, eu quero diferenciar para você aqui agora privatização de publicização. São conceitinhos que vêm mais na frente, mas já faço uma introdução aqui, ó. Publicização, muito importante. Privatização. Privatização. Publicização, privatização. Publicização, privatização. Primeira coisa importante, vai acontecer a publicização quando você tiver serviços não exclusivos. O que significa serviços não exclusivos? Aqueles serviços que são prestados simultaneamente pelo governo e pela iniciativa privada. Professor, dá exemplo aí, professor. Do saúde, educação. Serviços não exclusivos. O que é publicização mesmo, professor? Publicização significa a transferência para o setor público não estatal dos serviços não exclusivos do Estado. Transferência para o setor público não estatal. Quando eu falo para você setor público não estatal, significa dizer que o patrimônio continua sendo patrimônio público, como acontece no Hospital Sara Kubitschek, só que é não dirigido pelo Estado. Significa dizer que vai estar na mão de uma OS, vai estar na mão de uma organização social. Lembrando que eu já falei, essa OS ela não vai estar debaixo das regras burocráticas. Se a OS não vai estar debaixo das regras burocráticas, significa dizer que esta OS tende a fazer tudo com eficiência, com efetividade. Por que tudo com eficiência? Não vai ter sentido, né, você ter, por exemplo, não faltar determinados medicamentos. Não vai ter sentido faltar medicamento. Tem que ter tudo. Porque não está debaixo do trâmite burocrático. Não tem que, por exemplo, fazer licitação. Beleza? Detalhe importante. Essa OS junto ao governo federal, o governo federal, ele vai fazer com essa OS um contrato chamado contrato de gestão. E nesse contrato de gestão vai se exigir o cumprimento de metas. Então, em regra, a OS, a organização social, é sem fins lucrativos.
ela vai gerenciar um hospital público, uma escola, uma universidade, que é uma atividade não exclusiva do Estado, e vai se exigir o cumprimento de metas. Então isso aqui é o quê? Publicização. Não é correto afirmar que o Hospital Sara Kubitschek foi privatizado. Não é correto, porque ele não foi vendido. O patrimônio continua sendo do governo. É correto afirmar que houve a publicização. Aí é correto. Por outro lado, quando é que você vai ter privatização? Quando você tiver a produção de bens e a produção de serviços ao mercado, ou para o mercado, tanto faz. Produção de bens e serviços ao mercado. Vamos colocar para o mercado, para ficar mais bonito. Para o mercado. Em regra, essa atividade é uma atividade privada. Se é uma atividade privada, o governo tem que fazer essa atividade. Se o governo está fazendo essa atividade e ele pode passar para a mão de quem faz melhor, com mais eficiência, a um custo mais baixo, que vai atender o usuário do serviço público e vai diminuir as contas do governo, significa dizer que nesse contexto é que nós temos a privatização. Então, se está na mão do governo ainda, o governo pode privatizar. Significa dizer que o governo pode passar o patrimônio, vender o patrimônio, e o governo também vai passar a gestão. Isso é privatização. E também vai diminuir o tamanho do Estado. Você vai ter um Estado reduzido. O Estado vai ter um investimento menor. Ele vai dar dinheiro para pagar a dívida pública, para ajustar suas contas. E além de pagar a dívida, além de ajustar suas contas, o governo vai fazer o ajuste das suas contas e pode ter mais dinheiro para investir no social. Essa é a ênfase. Lembrando uma coisa importante. Se essa atividade ainda está na mão do governo, em regra não está. Em regra é atividade privada. Regra. Se essa atividade ainda está na mão do governo, exceção. 2 motivos. É uma atividade de interesse do Estado, é interesse ter um monopólio, como, por exemplo, a extração do petróleo. Quem manda, quem gerencia é o Estado, porque é uma riqueza do governo, é uma riqueza da nação, né? E também uma riqueza do Estado. Não há iniciativa privada interessada, ou muitas vezes não há iniciativa privada capaz, ou interessada ou capaz de executar o serviço. Ou não há iniciativa privada capaz, ou não há iniciativa privada interessada em executar esse serviço. Ou seja, em regra, é uma atividade privada. Significa dizer que se está na mão do governo, essa atividade pode ser privatizada. Você vende a empresa. Quando você vende a empresa, entra dinheiro nos cofres públicos. Você ajusta as contas, você paga a dívida, você tem mais dinheiro para investir em receita de capital, que é obra, você também pode investir mais no social. Se a atividade ainda está na mão do governo, exceção, não é regra. Exceção significa dizer que a partir dessa exceção, há um monopólio interessante pelo governo, ou não tem iniciativa privada capaz ou interessada em executar esse determinado serviço. Finalizando a ideia, quando a gente fala de serviço não exclusivo, a tônica é a eficiência. A tônica é o método, sempre pensando no usuário, sempre pensando naquele que vai usufruir daquele serviço. Aqui também, a tônica é a eficiência, sempre pensando no usuário, sempre pensando naquele que de fato vai prestar ou vai receber o serviço ou vai comprar o serviço. Beleza? Então a gente está fazendo esse estudo dos 4 núcleos ou 4 setores a partir da reforma do Estado brasileiro. Show? Bacana?